Oi, mulher, peraí que eu te convido. Boa tarde, pessoal que está chegando. Estou só terminando aqui de fixar o comentário para a gente começar a live de hoje, que nós vamos ter como convidada a fotógrafa baiana Nathalie Yamas. Eu vou convidar a Nathalie, dando boa tarde a todo mundo. E vou pedir, como sempre, para que vocês nos ajudem a testar o áudio e a imagem da live de hoje. E aí, mulher? E aí, dá para Hein? escutar bem? Tô bem, nervosa. Não, não tem nervoso, não. Estou conseguindo te ver. Aí eu queria que você falasse alguma coisa para eu testar o áudio e pedir para o pessoal dar um retorno também. Carregando a internet, se é a sua. Oi, eu não ouvi direito, o que falhou. Foi, você travou para mim, ficou rodando na tela. Para mim também, você. E Mas agora? então, agora tá de boas. Eu queria perguntar ao pessoal que está assistindo se vocês conseguem me ouvir, conseguem me ver, se conseguem ouvir e ver Nathalie, se vocês podem dar um retorno aí nesse momento inicial. Vocês poderiam sinalizar. Ah, alguém está dizendo que o seu áudio está falhando um pouco. Então, se você Eita. puder falar mais alguma coisa para a gente testar de novo. Oi, gente. E aí, tudo bom? Eu tô tentando não fixar o celular também para o celular não cair. A imagem tá boa, o enquadramento tá bom. Pronto, fixei ele aqui, não vai cair mais não. E o áudio, galera, tá Vocês, chegando aí de boa. Tô aqui com fone. vocês conseguem ouvir Nathalie? Pronto, o pessoal falou que agora está ótimo. Então, agora é oficial. Vamos começar essa live. Nós estamos hoje com uma convidada muito especial, que é uma fotógrafa daqui do sul da Bahia, da cidade de Itacaré, que é a Nathalie Amas. Boa tarde, Nathalie, seja Boa bem-vinda. tarde, muito obrigada. Também Ai, agradeço pelo seu aceite. E antes de passar a palavra a Nathalie, como de praxe, eu vou dar alguns informes para o pessoal que está assistindo a gente e me apresentar, porque nosso público, Nathalie, vai mudando a cada live. Então, eu sou uhum. Daniela Galdino, sou poeta, performer, estou falando aqui do sul da Bahia. E em 2014 eu participei da criação desse projeto Profundanças, que mapeia e publica escritoras, em sua maioria inéditas e nordestinas. Nós publicamos, nesses 6 anos, 3 livros que estão disponíveis para download gratuito e que vocês podem baixar acessando o link que está na nossa bio. E desde que começou esse período complicado do isolamento social, nós tivemos a ideia de realizar essas lives. Relutamos durante algum tempo, em meio a tantos problemas sociais, a tantas notícias trágicas, a respirar a morte todos os dias, com tantas vítimas, inclusive aqui no Brasil, ou sobretudo aqui no Brasil, nós relutamos em iniciar essas lives. Mas hoje nós estamos terminando a primeira temporada, que foi marcada por incerteza, por medos e também por uma série de dúvidas se essas lives deveriam acontecer. Mas hoje, encerrando essa primeira temporada com a presença de Nathalie, nós construímos o entendimento que as lives de Profundanças são um espaço de diálogo, de troca, de reencontro
e principalmente um Isso, espaço de escuta. Aqui somos mulheres ouvindo mulheres e desenvolvendo essa prática. Então, a cada live realizada, nós recebemos o retorno do público que nos assiste, das fotógrafas, das escritoras, e sempre reafirmando que a poesia, que a arte salvam e que a escuta nos faz reviver a cada dia. Então, hoje nós encerramos essa primeira temporada com esse entendimento que precisamos e com esses espaços de reencontro. Infelizmente, a internet de Nathalie caiu, mas enquanto ela volta, eu quero fazer alguns agradecimentos, né? Dizer que encerrar esse ciclo de 12 lives hoje nos faz entender que é preciso prosseguir com essa guerrilha literária, né, que reúne mulheres em torno do direito à fala, em torno das práticas de resistência. Então, eu quero agradecer hoje, já para passar a palavra à Nathalie, que ela voltou aqui. Quero agradecer a nossa social media, que é Dandara Galdino, o nosso designer, o Otávio Rego, a Edson Bastos e Henrique Filho, da Voo Audiovisual, que são nossos parceiros desde a criação do projeto, e a nossa companheira escritora, que está em Profundanças 3, Mona Lisa Rios, que teve a ideia de começar a fazer o download das lives, e por conta disso, nós criamos o nosso canal no YouTube, que eu aproveito para convidar vocês a acessarem, a se inscreverem. Lá vocês vão encontrar todas as lives que nós realizamos entre abril e maio desse ano. Nathalie, podemos então começar o diálogo? Nathalie? Tá travando muito para mim. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou te ouvindo, mas a imagem está travando. Eu queria sugerir que, se tiver outros equipamentos na sua casa conectados ao Wi-Fi, pudesse desligar algum, talvez sua conexão melhorasse. Desliguei do notebook, desliguei do celular da minha mãe também. Acho que, não sei. Vamos ver se vai melhorar, mas travou bastante sua fala para mim. Tá bom, então vamos lá. Agora está de boa. Não está sincronizado a imagem com o áudio, mas a gente vai começando. Está conseguindo me ouvir? Bom. Agora eu te ouço. Então eu quero pedir para você se apresentar para o público, dizer quem é Nathalie, para que as pessoas que estão assistindo a gente te conheçam. Oi, gente. Boa tarde. Sou Nathalie Amas. Falo daqui de Itacaré, sul da Bahia. Sou formada em comunicação social pela UESC. Atualmente estou mestranda em estudos étnicos e africanos pela UFBA, mas não começamos, na realidade, não deu tempo de começar, que na primeira semana de aula veio a pandemia, mas estou nessa empreita aí da pós-graduação. E é isso, eu sou filha de Ronara, filha de Ronara crioula, sou irmã de Yuri, sou uma inquieta, uma inconformada com uma série de coisas e tento, através do meu trabalho, transformar um pouquinho, levar mensagens diferentes, né, dentro da nossa realidade. Nathalie, você foi convidada hoje como fotógrafa, mas a gente sabe que você escreve poesia também. Então, eu queria começar pedindo para você recitar um poema seu para abrir os caminhos dessa live. Sim, inclusive estou nervosa, que é a primeira vez que eu vou recitar esse na frente da minha mãe, porque fala dela e ela ainda não me viu recitando. Mas vamos lá. Pedir licença, né, à ancestralidade para que eu possa falar. Sou filha de guerreira, das rainhas, herdeira, Oquinca, Amina, Izinga, Axante, Maqueda, realeza africana, descendência preta, linhagem de Dandara, filha de Ronara, neta de Dona Dalva, bisneta de Maria Bernardina. Diante de todas elas eu sou apenas uma menina, mas com a força de todas elas me sinto como uma heroína,
que corre, que luta, que enfrenta e não foge à labuta, que é frágil como uma gota, mas que para defender os seus também é maré revolta, que chora, que transborda, que sente tanto, que vive por dentro, e para aliviar as dores macera folhas, reza, banhos, ungüentos, que gera sonhos, pare projetos, cria caminhos de cura e sustentos. Iás, Odoiás, Ieieu, Iabás, Eparre, Oiá, saúdo todas elas, minhas ancestrais, reverencio o poder que me traz e já não temo capataz. Sua espada me protege, o seu espelho me lembra do que eu sou capaz. Punhos, dentes, unhas, feitiços, segredos, anciãs. Não brinque com o poder delas, adjés, senhoras, guardiãs. Toda mulher preta traz consigo uma herança desse clã e faz jus caminhar com todas elas, Marias, Terezas, Benguelas, se eu vivo, é por todas elas. Eu amo esse poema, mulher. Eu também. É Emociona forte. o osso. E não sabia que Ronara não tinha ouvido esse poema ainda. Pessoalmente não, aqui na sala de casa. Então agora ela ouviu de maneira mais forte ainda, né? Que está na live e ela está aí do seu lado. Ai, queria conectar esse poema que você recitou agora, que é lindo. Já tem gente comentando aqui que o poema é lindo. Eu queria conectar esse poema com a primeira pergunta, né? Porque você diz no poema que é frágil como uma gota, mas que para defender os seus também é maré revolta. E aí a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: você é uma fotógrafa negra, sul-baiana, e que foi, eu estou emocionada, minha voz já está tremendo, e que foi convidada para estar na nossa antologia Profundanças 3 como fotógrafa homenageada. Com o livro 3, nós iniciamos essa série de homenagens, né? E homenageamos você, que é uma jovem negra, no mesmo livro que nós dedicamos à memória de Sonho e Luta de Marielle Franco. E aí eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo como é que repercutiu em você ser homenageada num livro dedicado à memória de Sonho e Luta de Marielle. Essa é uma muito boa pergunta, né? Porque fica bem específico como isso repercutiu em mim, né? E não necessariamente para mim, o que eu acho, como isso repercute em mim. Primeiramente, a primeira impressão que eu tive foi me perguntar, né? Por que eu, com tantas fotógrafas, com tantas pessoas que fazem trabalhos também super interessantes, porque eu recebi uma homenagem assim ao lado de uma potência, né, como Marielle Franco. E aí aos poucos, né, eu fui entender por que ser eu, né, que não se tratava apenas, né, de um trabalho que eu faço através da fotografia, mas que tinha a ver com uma trajetória, né, que eu venho construindo, apesar de ainda ser jovem. Mas quando eu olho para os meus passos, é uma trajetória que inconscientemente eu já via construindo, né? De luta, de trazer através da minha fala, do meu trabalho, seja ele com o que for, eu sempre estou colocando isso a serviço de ideias, né? A serviço de sonhos e a memória de luta do meu povo. Então, eu entendi, né? O porquê ser eu. E a repercussão maior que traz de mim, além da honra, né, é a responsabilidade, porque, né, você está tendo uma visibilidade com um projeto como esse, né, que é o Profundanças, que tem mulheres, né, do país todo, fotógrafos e fotógrafas do país todo, e eu estar recebendo uma homenagem ao lado de Marielle Franco significa que é uma responsabilidade muito grande, cada vez mais ainda comprometida são essas palavras-chave, como esse trabalho repercute para mim, o conhecimento e a responsabilidade. Nathalie, tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me Agora ouvir? estou, tá dando umas cortadinhas, mas estou. Mas está dando para entender. Eu lembro que numa das rodas de conversa você disse que não tinha chorado a morte de Marielle ainda.
e só foi chorar quando você viu aquele card, né, que tem uma fotografia sua e que acho que você vai mostrar essa foto no instante, de uma mulher negra, grávida, tomando banho num rio em Itacaré, que foi a foto que nós escolhemos para homenagear a Marielle com a frase dela, não serei interrompida. Como Foi o foi momento isso? que eu desaguei. Quer falar um Foi pouquinho naquele sobre isso? Quero. Foi naquele momento que eu consegui chorar, né? Que eu consegui, que a ficha caiu, que eu entendi. Porque quando a gente está nessa luta, né, falando sobre genocídio, chega um momento que a gente pensa que já consegue lidar muito bem com tudo isso, que o coração tá endurecido, que a gente não vai mais sentir tanto impacto. E foi assim que eu me senti quando a morte de Marielle aconteceu. Foi uma indignação tão grande que eu não consegui me dar o direito de ficar triste, né? Eu fiquei revoltada, mas eu não consegui chorar, porque é isso mesmo, o Brasil é genocida, não vai dar em nada mesmo, é assim que eles fazem com as pessoas pretas. Então foi esse meu sentimento de revolta que quando eu vi a foto, foi a hora que eu consegui chorar, assim, chorei como há muito tempo eu não chorava, quando eu vi aquela foto, né, da minha autoria e a frase não serei interrompida, porque as nossas vidas estão sendo interrompidas, né? E essa semana que a gente está agora também está sendo uma semana muito forte, também de muito choro, que foi muito difícil para mim, assim, emocionalmente, com todas essas mortes que estão acontecendo, né? Que nós, pessoas pretas, além de se preocupar com o coronavírus, a gente tem que continuar se preocupando com a violência epidêmica, né? Que tira a vida dos nossos jovens. E aí foi a notícia desses jovens sendo assassinados impunemente no Rio de Janeiro, né? Que me abalou muito. Então, é sobre isso, né? O trabalho que eu faço também é sobre isso. E quando aconteceu esse assassinato desse jovem nessa semana em São Gonçalo, eu até fiz uma postagem e escrevi que será que alguém ainda tem dúvida que o genocídio do povo preto é uma política de Estado? Né? E é isso, são várias mortes, né? São as mortes dos mesmos corpos, e isso vai entristecendo, endurecendo. Mas é por isso que a gente escolheu uma outra frase de Marielle, que é ela não ser interrompida, é que ela possa renascer em outras mulheres negras. E esse é o elo da homenagem que a gente faz a você com o legado de Marielle, né? Que outras mulheres negras possam ocupar espaços de visibilidade. Então, eu estou emocionada já estar falando com você aqui. E aí eu queria pedir Você para você mostrar para o emociona, mulher. público. Desculpa, dá a impressão que eu estou interrompendo a sua fala, mas é o atraso do áudio. Desculpa se ficar parecendo isso. Tá dando um delay mesmo, eu tô ouvindo cortada a sua fala. Tô Você pegando poderia mostrar algumas. Se Oi. você poderia mostrar algumas imagens de sua autoria para o público que está assistindo a gente ver. Posso sim. Deixa eu colocar aqui, virar a câmera. Vamos lá. Tá chegando aí, pessoal? Tá chegando aí, Daniela? Chegando, tá ótimo. Então, essa é a imagem, né, de capa do Profundanças 3. Foi aí que tudo começou, né, ainda em silêncio, em segredo. Enfim, essa imagem é Profundanças, né, sintetiza um pouco do que são as nossas profundanças. Eu tirei essa foto em 2019, numa festa de Iemanjá, aqui em Itacaré. Esse é um presente sendo entregue, né, no alto mar. Então, quem é do axé, né, ou quem não é, mas que é adepto da religião de matriz africana, entende a grandiosidade desse momento, né? E eu estava ali no barco do presente, pude registrar, e agora está aí na capa de Profundanças para o mundo inteiro ver. Aqui é uma foto do presente ainda em terra, também na festa de Iemanjá em 2019. Aqui é a foto, né, que a gente estava comentando há pouco, né, que é o ensaio que eu fiz em homenagem ao Dia das Mães do ano passado. Eu fiz um ensaio com a Lana, que é uma jovem daqui de Itacaré, lá no Porto de Trás, que é um quilombo urbano daqui.
E aí a gente fez esse ensaio, né, bem representativo, nas águas doces, com o dourado de Mãe Oxum, e aí ela banhando a sua, sua cria ainda na barriga, com esse pôr do sol maravilhoso. E essa é a terceira foto. Não sei se dá para ver bem, né, porque tá um pouco escuro, mas é ela jogando a água para o alto. Enfim, e essas foram, né, três dessas fotos que eu mostrei apareceram no Profundanças 3, tanto a capa como em páginas de transição também. Foi isso, a E eu priori. tô aqui chorando já Para com essas começar. imagens. É muita água! É muita água para uma live só. E aí, aproveitando o gancho com essas imagens lindas que você mostrou e que eu agradeço, né, por você ter Muita água para uma. cedido para o Profundanças, você, enquanto uma jovem negra, fotógrafa, comunicóloga, o que é que não pode faltar na sua atuação? Vamos lá. Algumas coisas, mas algumas que eu identifico como mais importantes, assim, que não pode faltar, é o exercício do olhar, né? É a sensibilidade, né? Que não basta olhar, mas você precisa ter olhos de ver, né? Eu falo de ancestralidade, né? Africana, e a nossa ancestralidade ela é muito simbólica, ela é muito imagética, né? Tudo é muito simbólico, né? Uma folha não é só uma folha, um objeto não é só objeto, uma roupa, uma cor, tudo para a gente tem muito significado. Então, ter esse olhar sensível, né, de enxergar a mensagem que está, né, por trás das coisas, o que é que aquilo ali quer dizer. Eu acho que é algo que é muito imprescindível naquilo que eu faço, e isso vem através de uma outra coisa que é muito imprescindível também, que é a busca sempre pelo conhecimento, né? Sempre estar estudando, sempre pesquisando, não apenas o conhecimento dos livros, né? Quando eu falo em conhecimento, é o todo, né? É escutando os mais velhos, o nosso saber, né? Que ele é passado através da oralidade também. Então, muita coisa eu pesquiso através dos livros, vendo os trabalhos de outras pessoas que me referenciam, mas muito escutando também, né? Principalmente daqueles que vieram antes de mim. Então, acho que fazer um trabalho de fotografia que pauta a ancestralidade, esses fatores assim são fundamentais. E a galera tá comentando aqui que tá todo mundo chorando com essas fotos suas. Não somos E só aí, nós eu? duas. Um comentário aqui do Paulo Gonzaga que todas estão chorando nesse momento. E a Lorenza disse que, a Lorenza Mocida, a escritora que está com a gente, que é um choro coletivo. E é interessante isso que você falou, né? Que, não sei, a minha interpretação é como se uma mulher como você, ao ter todo esse cuidado e representar na visualidade essa ancestralidade, está interrompendo a continuidade de uma cadeia, né, que negou historicamente esse diálogo com a ancestralidade negra, africana, que transformou corpos negros em objetos ou o retrato da escravidão, da subalternidade. Então, trazer essa sensibilidade de você, uma jovem que, na sua atuação, está interrompendo de que isso continue. A partir de agora, não é mais possível esse apagamento, essa negação. Estou viajando, Axé. quer comentar meu comentário? Não, é isso mesmo, porque quando a gente fala de genocídio, a gente fica muito preso nessa questão da morte física, né, da bala, da polícia, mas a gente morre de muitas formas, e uma dessas formas é a morte simbólica, né, é o epistemicídio, e tem um outro conceito que eu não vou saber de quem é, mas que eu vejo algumas pessoas falando, que é o semiocídio, que é a nossa morte semiótica também, né, nossa morte pela imagem, quando a gente não se vê representado, né? Quando a gente olha para a TV, quando a gente olha para o cinema, para as propagandas, enfim, quando a gente olha e não se vê, ou quando a gente só se vê sempre em uma condição negativa, né? É sempre o bandido, é sempre o vilão, é sempre aquele que está em uma condição de subalternidade.
nunca nos é mostrado em uma condição valorativa, né? É sempre pejorativa. Quando fala da nossa religião, é sempre de uma forma pejorativa, associando a coisas malignas, e isso é uma violência que é simbólica, mas que se torna uma violência física também, né? Porque estimula com que pessoas se sintam encorajadas a nos violentar fisicamente, sobre essa justificativa, né? Que tudo que vem de preto é ruim, não presta, é do demônio, os mortos, né? O genocídio acontece de muitas formas e uma das formas é essa simbólica. Então, trazer outras narrativas, né, escritas, faladas, visuais, sonoras, trazer outras narrativas que batam de frente com essas que estão aí tidas como as oficiais, é uma forma da gente dizer que o que está posto não nos serve mais, né? A gente não aceita mais. Nesse instante, alguém falou aqui que nem toda morte vem de farda, e é isso mesmo, né? Eu li hoje uma resenha que falava do livro da Joyce Bert sobre o empoderamento, que ela usa a palavra do memoricídio, apagar Boa. essa memória do povo preto. Mas então, eu tenho uma outra pergunta para fazer a você, e queria convidar o pessoal que está assistindo a live para mandar alguma pergunta que eu faço para a Nathalie aqui. Aliás, antes de fazer essa pergunta, enquanto o pessoal está elaborando, você poderia mostrar mais alguma outra sequência de imagens de sua autoria, de fotografias? Posso sim, para já. Deixa eu tirar aqui e Enquanto botar. a Nathalie está mostrando as fotografias, eu queria pedir que o público mandasse uma pergunta por escrito para que eu possa fazer para ela. E aí, tá chegando aí? Tá massa, dá para ver. Esse aqui foi um ensaio que eu fiz com uma outra jovem daqui de Itacaré também, que é a Suama. Esse ensaio se chama Oju Yalodê. Yalodê é um título que é dado, né, a Oxum como uma grande liderança, né, entre as mulheres. E Oju são os olhos, né? Então, Olhos de Yalodê foi um sorteio, na verdade, que eu fiz. E, né, porque eu queria presentear, né, alguma mulher daqui da minha comunidade com um ensaio, e quem ganhou foi na sorte realmente, mas quem ganhou acabou sendo minha melhor amiga. Enfim, né, a ancestralidade sabe o que faz. E aí a gente fez esse ensaio lindo com apoio também de uma outra mulher preta super empoderada daqui de Itacaré, que é Dani Geis, da Casa do Boneco, que é responsável por esse penteado maravilhoso. Enfim, tudo a gente faz na colaboração. Uma mana faz a maquiagem, a outra mana faz o cabelo, a outra mana faz as joias, e a gente se monta, eu vou lá e fotografo e dá esses resultados aqui. E aí foi isso, né? Sempre, de uma forma ou de outra, acaba tendo água pelo meio, por que será, né? Sempre tem água. A gente fez aqui na beira do mar, no encontro do rio com o mar, aqui em Itacaré. Sempre tem água pelo meio. Eu gosto muito da metáfora da água, assim, para explicar muitas coisas, principalmente quando relacionado às mulheres, né? Nós somos água. Eu amo essa. E dessa sequência são essas. Nathalie, e aí o pessoal está comentando aí da presença de Suama nessas fotos, né, que é a jovem negra que você fotografou, e observe como é importante essa questão da representatividade. Acho que há 2 anos, foi 2018, Suama esteve no Campus 20 da UNEB, que é onde eu trabalho como professora, lá em Brumado, e ela foi falar sobre o documentário Poesia Preta, e foi super impactante. Nós temos jovens negros e negras estudando nesse campus, mas numa região que se coloca como um sertão branco, e que não é bem assim a história, é um sertão negro, é um sertão indígena, só que essas identidades são apagadas. E aí, vendo essas fotos lindas, eu lembrei quando o Suama esteve com a gente lá, e como foi importante que os jovens e as jovens negros e negras que estudam na UNEB ouvissem a fala dela, né? Se quiser comentar alguma coisinha sobre isso. Sim, o documentário Poesia Preta é muito importante também, muito marcante para mim. Eu fiz parte da equipe junto com as meninas. Foi o TCC dela e de Carla. Meu TCC foi um outro trabalho, fazer uma monografia sobre genocídio.
Mas eu fiz parte da equipe, eu fiz a direção de fotografia do documento, então a maior parte das imagens foi eu que captei, né? Então, né, um documentário falando sobre poesia preta, né, sobre jovens periféricos que usam a poesia para trazer mensagens, né, contra o racismo, contra o machismo, que estão sendo responsáveis por uma movimentação fundamental, né? Não só em Salvador, como isso já tem se espalhado por toda a Bahia. Aqui no sul da Bahia já tem um movimento bem efervescente nesse sentido. E por onde a gente vai, a gente leva o documentário Poesia Preta, a gente exibe, a gente debate com a galera e é sempre assim, né? É sempre um retorno muito satisfatório se identificar, né? Ver que as pessoas olham e se identificam, não só com a imagem das pessoas que estão ali, mas com o que elas estão falando, né? Quando um jovem fala de racismo e um outro jovem vê aquilo e fala, então aquela abordagem que eu passei não foi uma coisa aleatória, né? Aquela abordagem policial violenta que eu passei não foi algo solto, né? Isso tudo faz parte de um sistema. Olha aí que tem outras pessoas falando sobre isso também. Então, é esse movimento, né, de contribuir para ampliar essa conscientização através das nossas próprias falas. Por falar nisso, em referência, eu quero mandar um abraço para a galera do Axé que está assistindo aí, né? Eu já vi o Carlos Alabogi, a Jeanes Lachê. Jeanes comentou, Daniela, você está linda de branco. Eu não poderia não estar de branco, né? Porque hoje é sexta-feira, não dá para não estar de branco, né? Todo respeito. Nathalie, já tem duas perguntas do público aqui, né? A primeira foi do João Gabriel Penalva. Ele perguntou quais são as suas maiores inspirações que despertam essa sensibilidade maravilhosa que você tem. Deu uma travada legal. Você pode repetir a pergunta, por favor? Então, o João Gabriel Penalva está estou vendo aqui. perguntando quais são as maiores inspirações que despertam essa sua sensibilidade maravilhosa. Ai, gente. Então, ponto de vista, né, sem ser inspirações profissionais, o que me inspira antes de mais nada é a minha ancestralidade, né? É essa busca incessante que eu tenho em encontrar, em procurar respostas para os meus questionamentos que eu não encontro no Ocidente, assim, né? Eu não encontro nas teorias ocidentais, eu não encontro no que eles produzem enquanto verdade, né? E tentam homogeneizar todo o mundo a partir dessa verdade ocidental, europeia. Então, essa é a minha busca incessante, buscar respostas, né? Por que meu povo está nessas condições? E perceber que não foi sempre assim, né? Que nós já tivemos outros tempos, a nossa história não começa no século XV, a nossa história não começa com a escravidão, né? A gente tem muito mais história antes disso que não nos foi contada, né? Justamente porque é o nosso passado de glória, né? Onde vivíamos em uma terra farta, fértil, onde éramos reis e rainhas, guerreiros, agricultores, né? Tínhamos a nossa própria história, a nossa própria língua, nossos próprios nomes, nossa própria cultura, nosso jeito de comer, de se vestir, de viver, sabe? Então, é uma linha que quanto mais você puxa, nunca se esgota, né? Então, antes de mais nada, essa é a minha grande e maior fonte de inspiração. É a ancestralidade africana, que são várias também, né? A gente sabe que a África ela é diversa. E aí eu vou buscando, né? O que é que tem dos povos Yorubá, o que é que tem dos povos Banto, né? O que é que me diz respeito dentro disso aqui. Agora eu já estou fascinada pelo Egito Antigo, Kemet, né? Que Egito é o nome dado pelos colonizadores, mas estou fascinada pelo Kemet. Então, quanto mais eu estudo, mais me surgem, né, inspirações intelectuais e visuais também. E referências, assim, do ponto de vista estético, tem alguns fotógrafos e algumas fotógrafas que me inspiram bastante, como Fafá, por exemplo, que faz parte também, né, do Profundanças, é um dos fotógrafos de Profundanças. É uma das primeiras referências que eu tenho, assim, fotógrafo, Fafá Fotografia, Ellen Salomão, que é uma fotógrafa negra também maravilhosa, ultra sensível. Enfim, são muitos, mas antes de mais nada, assim, a minha grande fonte de inspiração é a ancestralidade.
Então, eu já vou fazer outra pergunta, que temos um espectador ilustre aqui, professor da UNEB, fotógrafo também, que é o Marielson Carvalho. Ele está mandando uma pergunta: de que maneira, a galera aqui arrasa nas perguntas, viu? De que maneira a sua fotografia opera uma decolonialidade visual? Babado, essa pergunta babado, né? Mas vem um pouco do que eu já venho dizendo, né? Eu acho que eu venho tudo isso que eu venho falando até aqui é como a fotografia, como o meu trabalho pode operar dentro dessa decolonialidade, né? Quando o colonizador nos enquadra, né? Você é X, seu povo ocupa tal lugar, serve para tais funções, tais contextos, e eu venho com a outra imagem mostrando que não é só isso, né? Que a gente vê. Oi? Travou para vocês? Eu não estou conseguindo ouvir Nathalie. Vocês estão conseguindo ouvir Nathalie? Poderiam escrever no... Né? Ah, Tá aí? agora eu estou te ouvindo, desculpa. Pronto. Quando eu trago, né, essas imagens valorativas e não colocando nessa condição, né? Se bem que agora, do ponto de vista publicitário, do ponto de vista de mercado, parece que de uma hora para outra o mundo descobriu que ser preto é bonito, né? Porque ser preto vende, porque nós somos a maioria da população e eles descobriram que a gente consome, né? Que a gente consome produtos e as mesmas marcas que lucraram muito alisando os cabelos das mulheres negras, agora entenderam que a gente não quer mais esse padrão e lançou uma linha de 300 milhares de produtos, cachos isso, cachos aquilo. Então, o interesse deles não é na nossa autoestima, né? O interesse deles é vender e eles não querem perder esse mercado, né? Então, eu, enquanto uma pessoa que trabalha com imagem, me vejo nesse lugar, né, de trazer imagens valorativas para se contrapor à invisibilidade, à subrepresentação, à estereotipia negativa que o colonialismo impõe sobre nossos corpos. Nathalie, você teria mais algum bloco de imagens para mostrar para a gente? Depois disso, tem mais duas perguntas. Tem mais uma pergunta do público, aliás. Certo, eu tenho um bloco de malha, só que eu desobedeci, porque a senhora gosta de gente desobediente, que eu sei. Eu Esse tem um pouco amo, mais, porque eu... esse tem um pouco mais que 5 fotos. Nos outros eu separei 5, mas essa eu separei um pouco mais, porque eu vou contextualizar antes. Essas são fotos de um projeto que eu participei ano passado, junto com o Colégio Estadual de Camumu, o Colégio Rogério de Souza, a convite da professora Undira, que no projeto de consciência negra do ano passado, ela me convidou para a gente fazer um ensaio junto com os alunos, né? E o tema era Sou Preto, Sou Suspeito. E aí eram dois blocos de fotografias, né? Um trazendo essa coisa do ser suspeito e outra trazendo imagens, né, de autoestima, valorativas, que na exposição vieram acompanhadas com frases, né? Sou suspeito de ter tirado o primeiro lugar na Olimpíada de Matemática, sou suspeito de ser a baiana de Acarajé mais jovem da cidade, trazendo outras referências. Então, eu separei algumas fotos, né, do ensaio que a gente fez no espaço da escola, né, no ambiente, né, verde que tem na escola, eles vestidos da forma como eles quiseram se representar, da forma que eles quiseram se montar. E aí a gente fez um ensaio e aí eu vou mostrar algumas fotos. São jovens da escola? Sim, todos eles são estudantes do Colégio Estadual de Camamu. Undira arrasou nesse convite, gente. E aí teve a exposição, né, no dia 20 de novembro, eu fui lá falar, dei uma pequena palestra lá na exposição, a galera vendo as fotos, né? Gente, povo lindo, misericórdia.
Só uma curiosidade, essa escola, ela está numa área urbana ou rural? Está numa área urbana, dentro da cidade de Camamu. Esse daqui, deixa eu voltar, é o grupo de rap dos meninos da escola. Lindos. E aí teve o desfile também nesse dia da exposição. Eu ajudei as meninas a colocar turbante. E foi uma experiência incrível, maravilhosa. Olha que povo lindo. Como é que pode Linda dizer que demais. preto é feio, gente? Sério, como é que pode dizer que preto é feio? Lindo. Pois é, Ondira arrasou nesse convite. Uma de sala de aula também, para não dizer que foi só close. Pois é, foi isso. Deixa eu voltar. Termina que essas imagens que você mostrou agora já respondem à pergunta feita pelo Marielson, não é isso? Sobre a decolonialidade da sua fotografia. Termina que as respostas estão aí nessas imagens que você acabou de mostrar. Mas eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta do público, que é o Paulo Gonzaga. Está conseguindo me ouvir? Tô sim. Então, o Paulo Gonzaga pergunta: quando rolou seu Travou. Ai, interesse meu pela Deus. fotografia e se teve algum marco nessa sua escolha, algo que definiu, não, agora eu quero ser fotógrafo. Tá me vendo? Eu tô te vendo. Oi, dá para ver você. Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Nathalie, não tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Hello. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Eu consigo te ouvir e te ver. Agora Tá conseguindo? foi. Agora eu te escutei. Tá, deixa eu perguntar de novo. Então, o Paulo Gonzaga está perguntando quando rolou o seu interesse pela fotografia e se teve algo que marcou sua trajetória e fez você definir que queria ser fotógrafa. Arrasou. Paulo, um beijo. Maravilhoso. É, Como que eu comecei? Então, na verdade, eu tenho até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de me intitular fotógrafa, porque essa é uma das coisas que eu faço, né? Um dos meus ofícios. Mas eu me considero uma educomunicadora, né? Eu sou comunicóloga de formação, mas os meus trabalhos dentro da comunicação, eu uso as linguagens e as ferramentas da comunicação para passar as mensagens, né? Então, a fotografia é uma delas, mas a produção audiovisual também, a escrita também, a escrita poética também. Então, a fotografia é uma dessas linguagens, né? Um desses lugares. Como que eu decidi? Assim, eu não decidi que eu seria fotógrafa, né? Eu já me interessava por comunicação, né? Desde pequena. Na verdade, minha paixão primeira era dança, né? Até os 16 anos eu queria ser bailarina. Mas já tinha um interesse pela comunicação e aí eu comecei a participar de projetos aqui na cidade, né? Aqui em Itacaré, fiz parte do jornal Ori, que foi uma oficina de reportagem, Ori, né? Que é cabeça em Yorubá, mas que também era sigla de Oficina de Reportagem de Itacaré. Na Casa do Boneco, foi onde começou, né, minha trajetória dentro da comunicação comunitária, fazendo parte da oficina e depois integrando a equipe do jornal. Também teve o Cinemulti, a Mostra Cinemulti de cinema multicultural, que a primeira edição foi em 2011, eu participei como aprendiz, e em 2015 eu já participei como parte da equipe, né, como repórter e apresentadora. Então eu estava muito mais nessa coisa de estar na frente das câmeras, do entrevistar, essa coisa de ser repórter, tinha essa pegada mais jornalística. E aí, em 2014, final de 2014, foi que eu comprei a câmera, né? Eu estava participando de alguns projetos e tal, consegui juntar uma bolsa daqui, uma bolsa dali, fiz a minha reserva, consegui comprar a câmera, que é a câmera que eu tenho até hoje, não troquei de câmera até hoje. E aí foi que eu comecei, né? Mas muito nessa coisa do registro, né? Registrando eventos, registrando as atividades que acontecia, né, na organização que eu faço parte, lá na Casa do Boneco. E aí fui exercitando. De 2017 para cá foi o que eu comecei a essa coisa de ensaios e tal, pensando como
uma questão de remuneração, né, como uma perspectiva de trabalho, né, como uma fonte de renda e tal. Então foi a partir daí, de 2017 para cá, eu comecei a fazer, ainda assim, timidamente, e aí 2018, 2019, né, engatando mais, fazendo mais ensaios, e aí, por graça e obra de Mãe Oxum, vieram muitas grávidas. Se vocês entrarem na minha página, vai ter vários ensaios de gestantes pretas, e eu, né, sempre muito grata, porque é um momento, enfim, único, né, de se registrar. E a gente sabe que para as mulheres negras fazer um ensaio fotográfico, muitas das vezes é um luxo, né? Não tem, você pesquisa ensaio de gestante na internet, você só vai ver 99% de ensaio de gestantes brancas. Então, possibilitar, né, esse momento tão especial, essa memória, né, esse registro tão especial para as mulheres negras é uma bênção para mim, né, enquanto profissional. E aí, de 2019 para cá, eu sinto que eu estou em uma fase de mudança, assim, que vieram outras tendências também que eu não me atentava dentro da comunicação e que eu tenho me dedicado um pouco mais com essa coisa do marketing digital, do social media, pensando também nessa questão de remuneração financeira, porque a fotografia, ela tem seus nichos, né? E você se manter dentro da fotografia é algo que tem as suas dificuldades também. Então, aí eu tô estudando, vendo outros ramos, outras coisas dentro da comunicação, para eu poder continuar meu trabalho com fotografia, né? Que nem sempre tem condição de ser remunerado, mas que é importante de ser feito. Então, ele está passando por esse momento de transição, assim, de estudo, de pesquisa, que eu sinto que vai entrar em uma outra fase, assim, em um outro momento daqui para frente, né? Talvez não tanto numa pegada de ensaios comerciais, talvez fique algo mais aí, mais antropológico, mais documentarista. Estou fluindo com as águas. E interessante isso que você falou, né, do ensaio de mulheres negras gestantes, que realmente não é comum, é um lugar que foi destituído, né? Esse lugar da maternidade como algo sagrado, destituído das mulheres negras. E ouvir você falar isso, inevitavelmente eu lembro da literatura de Conceição Evaristo, que é uma literatura que vai puxar esse fio da maternidade preta e investir na afetividade, no sentido ancestral dessa maternidade. Então, como não lembrar de Conceição Evaristo vendo as fotos que você mostrou, né, que você fez da Alana há pouco? Nathalie, estamos entrando nos 15 minutos finais da live. Já! Já. Está sendo ótimo. E esses 15 minutos voam. Então, eu vou pedir ao pessoal de casa que está assistindo para colocar aqui nos comentários as cidades e os estados onde vocês estão assistindo a gente hoje. E vou te fazer mais uma pergunta. Então, eu queria pedir, por favor, que vocês escrevessem aqui, que eu vou ler na estante, as cidades onde vocês estão assistindo a gente. E, enquanto isso, eu faço uma pergunta para a Nathalie. Puxando o fio de tudo isso que você falou desde o início da nossa conversa, aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Nessas suas andanças até então, como é que você tem percebido a organização da juventude negra no audiovisual? Como realizadora mesmo, nesses coletivos de realizadores, realizadoras negros e negras, como é que você está percebendo esse movimento de ocupar esse espaço da produção audiovisual? Arrasou. Bom, a gente tem percebido, né, no contexto geral, esse fenômeno, né, através da internet, dessa possibilidade que não se tinha outrora, né, de acessos à produção com equipamentos muito simples, a partir do próprio celular. Então, a gente tem visto esse crescimento, né, muito grande da produção de conteúdo na internet, né? Então, esse fenômeno dos influencers, dos youtubers, da galera que produz conteúdo no Instagram, né? Influenciadores digitais. Então, esse tem sido um canal, um dos que eu percebo, assim, de maior efervescência no momento, né, no que diz respeito à produção de audiovisual por parte da juventude negra. E aí é uma oportunidade que essa juventude tem também de falar em primeira pessoa, que quando você está ali no seu canal no YouTube, é você falando, né, a partir das suas referências, os temas que aquela pessoa considera, né, relevantes, a partir do que aquele público, né, considera como temas relevantes para serem debatidos, e estão sendo falados, né, em primeira pessoa.
Então, eu observo, né, enquanto produção independente de conteúdo, esse fenômeno da internet, né, através do YouTube, dos YouTubers, digitais influencers, mas do ponto de vista da produção, no sentido de profissionalização, no sentido de coletivos negros, de produção audiovisual, o que eu percebo é que a gente se esbarra em alguns outros desafios, como a questão da burocracia, a falta de recursos, né? Porque a gente está em um país que é muito difícil valorizar, né? A cultura, que justamente por ser algo que está tão popularizado, parece que é uma coisa que todo mundo faz, que qualquer um pode fazer, mas que não é bem assim, né? Você produzir profissionalmente exige outros recursos, né? Materiais, né? Tanto de equipamentos quanto de estudo mesmo, né, de dedicação em cursos e tempo de você se especializar naquilo, né? Não tem como você ser especialista em tudo, né? Você criar o roteiro, você apresenta, você grava, você edita, você divulga, assim, acabam sendo profissionais que têm multi-habilidades, mas que também acaba sendo um acúmulo, né? E você acaba não se especializando em nada. Então, tem essa questão da burocracia também, né, dos editais. Ah, beleza, tem edital de audiovisual? Tem, só que você já tem que ter uma carreira super estruturada, registro na Ancine, que é uma burocracia miserável também para você conseguir ter. Então, quem está produzindo, na maioria das vezes, está fazendo na garra, né, pelo amor, fazendo crowdfunding, né, fazendo financiamento coletivo, para não deixar de fazer. Eu cito o exemplo de uma galera que tem em Salvador, muito massa, né, que é a galera da Mostra MIMB, que é a Mostra Internacional Mahomet Bamba de Cinemas Africanos, que a edição do ano passado a galera fez através de crowdfunding. E não é só a mostra, né, são cinemas africanos, né, e da diáspora, ó, a envergadura disso, né, então desde a curadoria a tudo, são essa galera, em sua maioria, jovens e mulheres pretas produzindo, como as meninas também do Cine Quebradas, que são mulheres pretas, lésbicas e bissexuais que produzem dentro dessa temática, né? E na maioria das vezes é isso, a galera produzindo por acreditar, né? Pela importância de fazer aquilo, mas quando a gente vai trazer o debate para o campo da profissionalização, da remuneração econômica, né? Do retorno do investimento que você fez naquilo, é um debate muitas vezes a frustração sempre você se esforça tanto, mas quem está no mainstream, na maioria das vezes, vai ser aquela galera branca que já vem de uma família tradicional dentro da comunicação, que se botar qualquer projeto no edital vai passar. E você com seu mega projeto super intelectualizado, com a equipe super foda, às vezes não vai passar, né? Então, essas são algumas questões que eu identifico. Nathalie, a gente já está agora no finalzinho mesmo. Eu vou pedir para o pessoal continuar colocando as cidades, que eu vou falar na estante, as cidades onde vocês estão vendo a gente. E queria só dizer uma coisa. Atualmente, o humorista, vamos dizer assim, o produtor de conteúdo que faz uma sátira política que eu mais tenho acessado na internet é um adolescente negro de Salvador, que é o Kaique Brito. Os melhores vídeos falando mal sobre a realização do Enem foram produzidos por esse adolescente com um celular em casa, cara. São os melhores vídeos que eu vi. A melhor resposta para o ministro da Educação, que queria manter o Enem, fez aquela propaganda com a branquitude, falando: estude. A geração de profissionais não pode ser perdida. Foi produzida por um adolescente negro de Salvador, o Kaique Brito. Nathalie, queria pedir para você recitar mais um poema para a gente encaminhar o encerramento da live. Daqui a pouco eu vou falar as cidades da galera que está assistindo a gente. E é isso, passa rápido. Verdade. Então vamos lá. Mais um poema para a gente fechar. Na cadência da ginga, mandinga de capoeira, tentaram me derrubar, mas me esquivei da sua rasteira. Não temo os golpes da vida, e se cair levanto, enxugo o pranto e sigo a correnteza. É na hora da queda que o rio vira cachoeira, queda d'água cristalina que lava minha alma e traz leveza. Me mostra que o caminho da felicidade ou da simplicidade, essa é a riqueza. Não se trata de posses, não tem um preço. Realeza ancestral que vem de berço é a minha nobreza, não de bens materiais. Aliás, tudo me foi tirado.
O nome, a terra, a história, estupro colonial desgraçado. E hoje eu junto os cacos, as peças do quebra-cabeça de uma memória roubada, mas não vou deixar que apaguem o nosso legado. Viemos da abundância, da prosperidade, da beleza. Uma coroa ancestral protege o ori de cada pessoa preta, e direi isso mesmo sem papel e caneta. Nossas terras brotam vida e alimento, semente germina e dá fruto, sustento. Amor e trabalho são os melhores adubos. O sorriso das nossas crianças, o saber dos nossos mais velhos, diz tudo. Não conheço o luxo, mas eu nunca fui pobre. Ser descendente de africanos é o que me torna rica e nobre. Ai, que Acho que coisa é. bonita. É, mulher. É isso, descendentes de africanos e não descendentes de escravos, né? A escola Não. precisa aprender. Imagina um poema seu como esse, indo para a escola. Aí eu queria, assim, nesses momentos finais, ficou muito assim para mim, um resumo do que foi conversar para você hoje. E o resumo está no que você acabou de ler no poema, né? Que o caminho da felicidade é a simplicidade, essa é a certeza. Então, gratidão por estar com a gente hoje, pela conversa. Antes de você fazer a despedida, eu quero falar algumas coisas aqui para o público. Dizer que hoje nós estamos encerrando a primeira temporada de lives com essa conversa com Nathalie. E nós inauguramos nesta semana um canal no YouTube, Profundanças Antologia, e lá vocês vão encontrar todas as lives que nós fizemos nessa temporada. E mais tarde, essa live de Nathalie também vai estar lá. Dizer que nós temos 3 livros, né, 3 antologias literárias e fotográficas. Deu para perceber hoje a importância da visualidade, né, com a fala de Nathalie. E acessando o link que está na nossa bio aqui em Profundanças, vocês conseguem baixar gratuitamente nossos 3 livros. São 51 mulheres, 55 fotógrafos, em maioria gente daqui do Nordeste. Né? É importante mapear, pontuar. Então, amiga, antes de terminar e de você fazer as despedidas, eu vou dizer onde o pessoal estava assistindo a gente hoje. Muita gente aqui da Bahia, né, em vários territórios culturais, a galera de Brumado, de Itabuna, muita gente de Itacaré, muita gente de Ilhéus, repetindo essas cidades, Salvador, Ituaçu, que eu não canso de dizer que é terra de Moraes Moreira, Lauro de Freitas, Cachoeira, e de fora da Bahia também, né? Nós tivemos aí o pessoal de Serra Talhada, em Pernambuco, João Pessoa, na Paraíba, e Crateús, do Ceará. Crateús, Ceará, é uma cidade que eu não conheço, mas é alguém que sempre está na nossa live, porque eu sempre repito esse nome. Então, eu gosto de ler o nome das cidades para a gente ver até onde está chegando, né, a nossa fala e como é importante prosseguir com esse espaço de diálogo. Então, eu queria pedir para você dar um recado final, principalmente para a juventude negra que está assistindo a gente. O que é que você diria nessa despedida? Ai, gente, que responsabilidade. Primeiramente, agradecer, Daniel, o convite, não só pela live, mas por essa honra, né, de participar de Profundanças, de ter uma foto minha na capa, né, de minha autoria, compondo esse projeto que é tão potente, junto a outras mulheres tão potentes. A cada mesa de Profundanças, né, que eu participava, a gente saía sempre muito fortalecidas, né? Olhar umas para as outras e nos identificar, né? Sair dessa sensação de que estamos sozinhas, isoladas, né? Não, né? Estamos em bando, né? Andamos em bando e fazendo coisas grandiosas, né? Nós somos água, Profundanças é água. A metáfora da água para mim vou recorrer a ela sempre para explicar as coisas, porque é isso, nós somos profundas e mulheres são água, né? Quando se juntam, cresce, inunda, transborda tudo. Então, esse alcance, né, está sendo maravilhoso e há de transbordar ainda mais, né, através da internet, com o YouTube, um canal que está sendo lançado agora, onde vai poder ter um alcance muito maior. Então, só tenho a agradecer, né, agradecer também aos meus mais velhos que estão aqui assistindo a live, ao Colofé, a Labugi, ao Colofé, Jeanes, que foi a minha orientadora também de iniciação científica, onde a gente começa também esse trabalho
de Nathalie, vai pesquisa. cair a live, tá? Vai cair, então é isso, gente. Obrigada, axé, prosperidade, caminhos abertos.